Eu sou. Olá, boa tarde. Eu sou Anailton dos Anjos e mais uma vez nós estamos aqui reunidos, eu aqui nesse espaço, você na sua casa, talvez no seu trabalho, vivendo essa experiência do distanciamento social. E a proposta hoje é nós refletirmos acerca da paixão de Cristo e as paixões das minorias sociais. Claro que nós estamos num país laico, né? É um país que não tem oficialmente uma religião estabelecida, embora na prática a gente saiba nos processos das relações sociais e políticas que de fato o país tem um segmento religioso, sim. E é considerando essa realidade em que há uma preponderância religiosa cristã no Brasil, em especial também na Bahia, é que eu me coloco à disposição hoje a nós refletirmos um pouco nesta quinta-feira que para os cristãos católicos e alguns de segmentos evangélicos é considerada uma quinta-feira santa. Independente da minha posição religiosa, enquanto profissional, enquanto estudioso, enquanto pesquisador, eu me sinto à vontade no direito de compartilhar com você esse momento de refletirmos a paixão de Cristo e as paixões das minorias sociais. É óbvio que talvez algumas reflexões possam ir de encontro ao que você tem como padrão estabelecido até o momento. A minha intenção não é jamais de fazer de você, mas te convidar a ampliar o entendimento acerca desse momento em especial. Eu postei aí no Face um vídeo justamente da música que para mim é um estímulo, é a motivação para que nós estivéssemos hoje à tarde. E essa música que eu vou passar agora, você pode acompanhar no áudio ou você pode ligar automaticamente aí na tela do seu computador, do seu celular, e nós vamos ouvir juntos essa canção que tem como título Belíssimo Esposo.
Eu vou deixar essa música passando e a gente vai começar o nosso momento, a nossa live. Como eu disse, você que agora ligou, você que se antenou, você que chegou agora para esse momento tão especial nessa Quinta-feira Santa. Eu dizia no início desse momento nosso que eu entendo e considero um país laico, um país que não tem uma religião determinada, mas a gente precisa reconhecer que, por outro lado, existe uma religião, um segmento religioso preponderante no nosso país, especialmente também na Bahia, que apesar de ser a Bahia de todos os santos, de todos os credos, mas aqui há uma preponderância muito forte em todos os espaços, inclusive políticos. Nós estamos vivendo essa experiência em que, mesmo na situação de pandemia, em que as nossas vidas estão ameaçadas justamente pelo fato de nós estarmos com um vírus contaminando pessoas, ameaçando vidas, observe que ontem e hoje pessoas que até não frequentam igreja, mas elas têm se dado o direito de cumprir aquilo que foi determinado tradicionalmente pela Igreja Católica, que é de não comer carne no dia de amanhã. Com certeza, muitas pessoas que estavam hoje no mercado, que estavam hoje nas feiras livres, comprando os seus produtos, muitas dessas pessoas, eu me dou o direito de pensar, não são pessoas que, com certeza, se não estivessem na pandemia, estariam nas igrejas cristãs, evangélicas ou católicas, celebrando esse momento. Mas as pessoas estariam em seus lares, preparando como pretendem preparar o seu alimento para celebrar do seu modo esse momento tão especial que é sagrado para muitos, que é a Semana Santa, a Sexta-feira Santa. E é em detrimento dessa realidade, considerando essa, como eu já disse, preponderância cristã, é que eu estou me permitindo essa live nesse momento. A falar com você independente do seu credo, mas convidando você a pensar comigo essa Quinta-feira Santa, que dentro do ritual religioso católico é o dia do lava-pés. E amanhã é o dia chamado e considerado a Paixão de Cristo. Mas tanto hoje quanto amanhã se retrata diretamente desse processo da paixão, desse sofrimento, essa paixão no sentido da dor, do sofrer, dessa pessoa que tem uma proposta dentro de uma dinâmica que foi desenvolvida teologicamente para resgatar as pessoas. E esta figura, esse ser humano e ao mesmo tempo divino, porque também é assim considerado, ele consegue dividir a história. Ele consegue ter uma força de expressar de formas diferentes a sua linguagem. Ou nós, a partir do olhar, a partir desse símbolo, desta pessoa, nós conseguimos expressar diferentes linguagens. E talvez por isso nós tenhamos um número incalculável de religiões, de igrejas, de congregações que utilizam desse mesmo instrumento que é a Bíblia para falar dessa pessoa chamada Jesus Cristo. E esse Jesus experimenta a paixão. A paixão de Cristo é o que nós estamos nesses dias pensando de algum modo. E é isto que hoje e amanhã, especialmente amanhã, muitas famílias vão estar de algum modo, do seu modo ou de modo orientado, vão estar celebrando esse momento. Ainda hoje eu tive a honra de receber pelo WhatsApp de um padre amigo que há muito tempo que eu não vejo, não falo, que é Padre Zeca, e ele mandou para mim um roteiro que eu pudesse estar celebrando a paixão de Cristo. Com certeza, como eu recebi, dentro dessa dinâmica da pandemia, as paróquias estão se organizando, as comunidades religiosas estão se organizando
para que as pessoas que frequentam esse espaço possam repensar numa outra dinâmica para celebrar a paixão de Cristo, não mais aglomerando pessoas, mas em suas casas. E é por esse motivo, desculpe, que eu estou aqui para a gente poder pensar a paixão de Cristo. Mas não apenas a paixão de Cristo, mas pensar a paixão de Cristo e a paixão das minorias sociais. E aí, para a gente começar de fato a nossa reflexão nessa live, eu trago alguns textos bíblicos que eu fui separando e que eu considero de grande relevância para nós aprofundarmos o assunto de hoje. Tem uma leitura de Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, que diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Já em Mateus 5, 45, o texto diz assim: pois ele, Deus, Javé, Jeová, Olorum, ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Mateus 5, 45. Em Lucas capítulo 9, versículo 56, ele diz assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir vidas dos homens, mas salvá-las. Em João 12, 47, ele diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecê-las, eu não o julgo, não a julgo por não obedecê-las. Porque eu, o Senhor, não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Ainda em Isaías 53, no versículo 4, um outro texto, o profeta diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Algumas traduções dizem: ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, levou sobre si. E nós o considerávamos um sujeito aflito, ferido por Deus e oprimido. Em Jeremias 31, versículo 3, ele diz assim: eu te amei com amor eterno, com amor leal eu te atraí. E por fim, eu trago um salmo que diz assim: dêem graças a Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Eu enchi de leituras de versículos propositadamente, porque é muito comum se falar de um amor de Deus incondicional. É muito comum que líderes religiosos anunciem no púlpito constantemente que Deus é amor, que Deus ama a todos sem distinção, que Deus de fato ama a todos incondicionalmente. Mas a pergunta que eu ouço falar: quantas condições de fato, apesar da Bíblia, melhor dizendo, desses textos bíblicos explicitarem o tempo todo que o amor é incondicional, e me chama a atenção quando o texto de Mateus diz que ele não faz acepção de pessoa. Ele não deixa de abençoar uma pessoa porque ela não frequenta um templo. A Bíblia diz que ele faz chover sobre os justos e injustos. Que ele faz o sol brilhar sobre os maus e os bons.
Mas por que que na prática os nossos discursos eles são carregados de um condicionante ou de condicionalidades? Às vezes eu já ouvi alguma mãe dizer assim ao filho: você não reza, por isso aconteceu isso. Tá bom, daí você não reza, você não vai no culto, você não vai na missa. Às vezes até pessoas de religião de matriz africana dizem: você também nunca mais deu comida a seu orixá, como é que você quer que sua vida prospere? E de repente, toda essa concepção que é condicionalizada ou condicionada, me desculpe, condicionada ao fazer, ela entra em contraste quando você lê esse texto que diz que ele faz o sol brilhar sobre os bons e maus, sobre os justos e injustos. Em outras palavras, como se ele dissesse que o que vai conquistar as pessoas, a mudança de vida, ou a melhora de vida, ou repensar suas vidas, não é o condicionante que é imposto, mas o amor. E é por esse motivo que eu entendo que é nessa condição de amor e desse amor incondicional que ele toma sobre si as dores de todas as pessoas. Ele toma as dores dos justos e injustos, dos bons e dos maus, dos que rezam todos os dias ou oram todos os dias e daqueles que nunca oram. Eu compreendo que ele é um ser, é uma pessoa, é um Deus, a partir desse texto bíblico, que ele, como diz também, que ele não veio para julgar quem não obedece às suas palavras. Ele diz que, antes de tudo, ele não veio para julgar, mas para salvar. Só que muitas vezes é muito comum você ouvir pregações, você ouvir anúncios muito mais condicionantes, muito mais determinantes, de que se você não fizer tudo que está estabelecido na doutrina, aí eu chamo a atenção na doutrina, e não é no que está na Bíblia. Às vezes até ousam dizer que está na Bíblia, mas isso perpassa pela interpretação desta palavra, como eu estou fazendo aqui agora. E é como eu disse no início, talvez eu fale coisas que você não esteja acostumado a ouvir, que não seja o que você já ouviu, que não é o que você ouve no espaço em que você vai e que você frequenta. Eu estou apenas lhe convidando a ampliar o seu entendimento. Não estou dizendo que você está errado em pensar diferente do que eu estou colocando. Mas eu te convido a ousar ampliar o seu entendimento. Porque se ele faz chover sobre os justos e injustos, e ele faz o sol brilhar sobre os maus e os bons, por que então tanta condicionalidade? Por que tanta culpabilidade ela é nutrida e gerada nas pessoas? Por que muitas pessoas são levadas a pensar justamente na possibilidade de que, se elas não fazem aquilo que Deus quer, elas vão ser condenadas ao inferno? Como se o único lugar determinado para todo mundo fosse esse bendito inferno. Porque também muitas vezes nós somos condicionados a suportar até as injustiças sociais, em nome de que lá no futuro vai ser melhor. Lá no futuro, lá no céu, como diz a música, tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Lá não haverá dor, lá não haverá angústia. Então, eu não vou me preocupar com esse mundo de agora. Me dá a impressão de que, como disse Fernando Pessoa, a vida, muitas vezes, ela chega a doer, a ranger. E quando nós não conseguimos dar conta disso,
de entender que a vida ela tem um preço a ser pago independente e tem uma diferença a depender da sua história, do nível de vida que você tem, da classe social que você está inserida, você vai ter uma forma de sofrer, claro. Então, diante dessa incerteza que a vida não consegue, ou não sei se a vida, não sei se nós não conseguimos entendê-la, é melhor a gente transportar para um futuro. É melhor transportar para uma esperança de um dia lá na frente, no céu. Lá, quando tudo isso acabar, ele vai julgar e vai separar os bons dos maus. Só que quando você olha esse momento, e aí é que é importante pensar nesse tempo de pandemia, é um marco para a igreja, de um modo geral, especialmente a Igreja Católica, que é a protagonista dessa Semana Santa. É uma novidade para essa igreja se programar em celebrar um rito que é tão necessário que as pessoas estejam congregadas e, de repente, fazer esse movimento numa outra estrutura que é através da tecnologia da informática. E aí, é graças a esse instrumento que nós estamos conversando, que nós estamos aqui lidando com esse momento tão especial. E aí eu volto a pensar, como são colocadas tantas condições para viver o amor, quando o próprio amor nada pede, nada cobra. O próprio texto, ele vai dizer de Jeremias 31, eu amei com amor eterno. E amei com amor leal e te atraí. Ele não esperou que nós, tem até uma leitura de São Paulo, a carta, né? Que eu não me lembro agora o capítulo, nem versículo, nem especificamente a carta, agora mas me vem a lembrança de que tem um texto que diz que quando nós ainda não o amávamos, ele já nos amava. Então, me parece que pensar a paixão de Cristo, antes de tudo, é pensar no amor incondicional. E esse amor incondicional é pensar, muitas vezes, contrário a tudo que você tem escutado até o momento. E que talvez a música de Gilberto Gil traga para a gente esse entendimento. Quando ele diz que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos. E ele vai discorrendo e vai descrevendo, como em forma de metáfora, todos os condicionantes que são atribuídos a um sujeito, a uma pessoa que decide seguir esse Cristo em uma religião, determinado segmento religioso. E ele diz no final da música, e ao final vai dar em nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. É como se ele quisesse chamar-nos a atenção de forma profética de que são tantos condicionantes para chegar até esse amor, que muitas vezes o que esse amor apenas quer é que você se deixe amar. Porque ele nos amou primeiro. E se ele nos amou primeiro, a única coisa que ele deseja é amar. Ele não põe condicionantes para que você seja amado, para que você seja amada. Não põe. Ele apenas se permite, se você permite, a amar. Por isso é que eu volto a falar em paixão de Cristo é falar de amor incondicional. E é por esse amor incondicional que o texto de Isaías 53 vai dizer, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores.
E aí eu vou trazer uma coisa bem polêmica, talvez para você que esteja me escutando. Talvez não. Mas se ele diz que tomou sobre si as nossas dores, e se Mateus reforça que se ele faz o sol brilhar sobre os maus e sobre os bons, e a chuva cair sobre os justos e injustos, você quer me dizer então que ele vai escolher quais são as dores que ele vai tomar para si? De quais são os corpos que ele vai ou não sentir a dor ou vai tomar sobre si? Porque é isso que acontece muitas vezes. Existem segmentos religiosos que estabelecem a quem esse Cristo tomou a dor. É muito fácil você pensar que Cristo ele está manifestado no mendigo que está ali na rua que sofre. É muito fácil você pensar e construir o Cristo tomar sobre si a dor de um faminto. É massa. Está na nossa construção, está na catequese, da nossa formação dentro dos espaços religiosos. É meio complicado quando você pensa que Cristo toma sobre si a dor da mulher. É às vezes complicado quando você não consegue pensar ou encontra dificuldade de pensar que ele toma sobre si a dor da população LGBT. Não porque seja LGBT, mas porque é um ser humano que sofre dores por ser LGBT. Que mais? Desculpe. É preciso pensar que esse Cristo tomador, não apenas da população que já goza de privilégios dentro dessa sociedade democrática. É preciso pensar que se ele toma sobre si as dores, ele toma a dor de toda pessoa que sofre, inclusive por ser quem é. Mas às vezes o discurso é, ele só toma sobre si se você deixar a vida que leva. Porque aí vem o condicionante. Aí vem o condicionante colocado pelas instituições, pela doutrina. Se você muda de vida, se você larga essa vida que eu, enquanto instituição, considero não plausível aos olhos de Jeová, de Javé, você será amado. E isso contrapõe, porque pensar a paixão de Cristo é pensar a paixão das minorias. E quem são as minorias? Quem são as pessoas que nessa Sexta-feira Santa está enfrentando filas quilométricas, correndo risco de pegar esse vírus para essa migalha que tem sido esse benefício, que é um direito? Eu dizia hoje em casa, não se tinha planejado a princípio esse gasto de 1 bilhão e pouco só hoje. Como é que de repente esse dinheiro aparece, entre aspas? Significa que dinheiro existe nesse país, que é possível fazer justiça social, como eu comentei ontem. Nós não precisamos de solidariedade apenas, de caridade apenas, porque inclusive Semana Santa é um momento que as pessoas também se devotam a essa caridade, não é? A esse momento de tentar ajudar o outro. Mas a paixão de Cristo, ela cobra de nós muito mais do que isso. Ela nos provoca para pensar de forma muito mais ampla. Muito mais do que pensar na possibilidade de uma caridade, é pensar na justiça social. Dinheiro tem. Tanto que ele, eu vou dizer, apareceu. Ele apareceu para
uma população porque se sabe que se não fizer, se o Estado não fizer esse amparo, nós vamos a uma calamidade, a um estágio tão cruel e não vai ficar legal para ninguém. Não vai ficar legal para os índices de desenvolvimento humano. Então, a gente precisa amenizar. E eu dizia também em casa, o desafio é que para quem não tinha esperança de receber um dinheiro, essa grana que vem hoje e que vem nesses próximos dias, porque está sendo dividido, né, por blocos, ela vem e ele vem numa hora em que mais nós estamos de incerteza, de dor. E esse Cristo ele toma sobre si a paixão, que quer dizer a dor, dessa minoria. E observe quem são as minorias que estão nessas filas. Se a maioria não são mulheres e mulheres negras. Se não são mulheres negras, que são na sua maioria dona de lares, provedoras de lares, que não são reconhecidas nem como provedoras. São mulheres que criam filhos sozinhas, mas que são estigmatizadas como mãe solteira. É essa dor da mãe solteira, dessa mulher negra, deste homem negro, desta mulher socialmente branca, mas que experimenta a dor da periferia, que Cristo toma sobre si. E como eu disse antes, não dá para a gente fazer escolhas de quem ele vai sentir a dor. Então ele vai sentir a dor da travesti, sim. Do transexual, da transexual, sim, que não é acolhido, não é respeitado na sua singularidade. E isso faz doer nessa pessoa. Ele vai sentir a dor do deficiente, porque não é visto como um ser normal, como um ser que pode agregar, como um ser que pode estar unido. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que é de fundamental importância que você dê uma atenção a esse momento sagrado. Celebrar a paixão de Cristo é também, na cruz, lembrar de que ele tomou sobre si as dores das minorias. E você poderia me dizer, Anailton, quais são essas minorias? Você sabe quem são as pessoas, e eu volto a chamar a atenção de uma coisa. Dizer minoria não quer dizer quantidade. Não especificamente está se referindo a um número pequeno de pessoas. Eu não estou me referindo a um tamanho, eu estou me referindo justamente que aparentemente é um menor grupo ou um menor número de pessoas que têm acesso aos privilégios. Tinha gente que já sabia o que ia comer, hoje e amanhã. Mas tem uma minoria, né, que é uma grande maioria, que não sabia. É minoria no sentido de privilégios, não em quantidades. E aí eu reforço que eu não estou me referindo, eu vou dizer, em quantidade de pessoas. Mas desculpe, é em quantidade de pessoas que eu me refiro, e não nesse número pequeno pelo nome minoria. Então, a gente tem muita gente que padece do direito à vida. É aquele sujeito que pela sua cor não tem vaga. Diz assim no teste, você não atende ao perfil. E você nunca sabe que perfil é esse que você não consegue atender. É a dor que provoca diariamente o racismo nesse Brasil. Essa é a dor que Cristo toma sobre si. É a dor e as consequências dos impactos do racismo estrutural que a todo tempo derruba e marca os nossos corpos. Pelo nosso cabelo, pela nossa cor. É a dor daquela mulher, daquele homem que é gordo,
que para essa pessoa não há nenhum problema, mas que por ela ser gorda, por ele ser gordo, também é discriminada, também discriminada. É essa a dor que Cristo toma sobre si. É a dor dos indígenas, cada vez mais, sofrendo genocídio, excluído do direito à terra. É disso que eu estou falando. É sobre si que ele toma a dor do indígena. Eu estou falando da dor das pessoas, das condições que nós vemos hoje. E talvez seja a sua dor. A dor de não ser compreendido nunca. É a dor que você que mantém um casamento fracassado. A dor de você que perdeu há muito tempo pessoas e não consegue se recuperar porque você precisa de apoio, você não tem condição de ser assistido por esse Estado. Então, quando eu falo de minoria, eu estou me referindo a quem não tem acesso a esse direito de ter uma vida com dignidade. É claro que, dentro das questões civis, a própria ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela ilustra instrumentos que podem favorecer, que podem garantir esse amparo social. Nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Nós temos a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime, do Genocídio, também de 48. Nós temos a Declaração do Direito de Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, a questão religiosa e linguística, que foi lançada em 1992. Mas nada disso se efetiva se essa paixão de Cristo não desperta em nós a consciência de que nós precisamos lutar por justiça social. Pelo Cristo apenas fazer a solidariedade, como eu falava ontem, é muito pouco. Porque ele disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Observe que quando passar a pandemia, é bem possível que alguns trabalhos sociais, alguns trabalhos de solidariedade, de caridade, se esgotem. E sabe quando é que eles vão retornar? No Natal. No Natal. E nós vamos esperar o próximo ano, uma próxima desgraça, para poder pensar no outro. E nós temos diariamente a paixão de Cristo a nos lembrar que Ele toma sobre si as dores das minorias. Então, pense nesse momento, que celebrar a paixão de Cristo é também celebrar a dor das minorias. É você pensar as dores, como eu falei, da população LGBT, sim, com todas as suas singularidades e sem querer trazer o seu condicionante de querer que nós mudemos para sermos amados por esse Criador. É você pensar na dor do que é ser mulher nesse país. A mulher que está sofrendo violência doméstica também nesse tempo de pandemia. É você pensar nessa minoria que eu me refiro nos aspectos étnicos. É pensar na dor do indígena que ele toma sobre si. Já falei na dor do negro que ele toma sobre si. É você pensar na dor que sofre, e aí tem um marco muito grande, quando você é discriminado pela religião que você decidiu professar. E aí no Brasil a gente não pode negar
Por mais que um cristão sofra discriminação, não é igual à discriminação que sofrem as pessoas das religiões de matriz africana, em especial o candomblé. Cristo, que faz chover sobre os justos e injustos, que faz o sol brilhar sobre os maus e sobre os bons, ele toma sobre si as dores da mulher e do homem, que é do candomblé, que é da umbanda, que é de qualquer religião de matriz africana e que não tem seu direito respeitado e que sofre por isso. Ele toma sobre si também as dores das pessoas que de repente ousam viver a orientação sexual como eles se veem, como elas se veem. E eu já falei disso aqui. É esse homem trans, essa mulher trans, essa travesti que não consegue entrar nesse padrão esperado. Cristo toma sobre si a dor desse trans, dessa trans, desse travesti, e volta a reforçar, não porque eles sejam dolorosos ou cause dor ao próprio Criador por serem quem são. Ele toma sobre si a dor por essas pessoas não serem acolhidas e amadas como são. Como ele ama, de forma incondicional. E aí eu volto a reforçar que ele toma sobre si as dores da minoria, como eu falei, são deficientes físicos. E dentro da nossa realidade, ele vai tomando a dor de cada um de nós. Pensar a paixão de Cristo, já vou encerrando, é pensar a dor das minorias. É pensar que Cristo, ele de fato não faz acepção de pessoa. E se ele não fez acepção de pessoa, significa que ele tomou as dores de todas as pessoas que, inclusive, às vezes, a sua igreja colocou para fora. Proibiu do púlpito, proibiu do louvor, proibiu do canto, da leitura, proibiu de servir. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou as dores da paixão de cada um de nós que somos minoria. Pense nisso e viva a Semana Santa, a quinta e sexta-feira santa, buscando o sentido mais profundo dessa grande celebração que é a celebração do amor incondicional. E eu quero aproveitar, antes de encerrar, agradecer algumas pessoas que apareceram aqui. Eu tenho Selmara, que está aqui, mandando um abraço, agradecendo pela música. Adailton, como sempre, companheiro, dando uma força enorme aqui. Né? Eu vi que André também entrou aqui, passou nesse instante. André é grande amigo, é um amigo da Igreja Universal. A gente conversa muito, né? Nunca mais eu vi, né? Mas parabéns, um abraço sempre. Um abraço para Ivenes, grande amigo, irmão, Virgínia, Lani, né? Letícia Sampaio, Diógenes, Fred. Um abraço para pastor Luciano, para pastor Vitor. Um abraço para ICM São Paulo. Um abraço para todos que frequentam a COSSES, né? A COSSES, que é a comunidade cristã inclusiva aqui na Bahia, né? Salvador precisamente. E eu quero, antes de encerrar, fazer duas coisas. Convidar você a, se você puder, comprar esse livro. Esse livro, ele tem como título Teologia e Negritude. O deslocamento da teologia a partir das experiências negras. Ele é organizado por Emiliano Jamba e por Rogério Bueno. E eu estou divulgando porque tem uma grande amiga minha, que eu tenho muito carinho, muito amor, que é justamente Gisele, historiadora, teóloga, uma mulher da Igreja Batista, que eu tenho muito respeito. Ela tem um artigo dentro desse livro, e para você que é cristã, especialmente evangélica, porque o segmento dela
é esse, mas é aberto a todas as pessoas. Mas você pode pegar esse livro, providenciar esse livro, procure no Face Gisélia Cruz, entre em contato com ela, pegue seu livro que é muito bom. Esse eu recomendo de fato, Teologia e Negritude, de Célia Cruz, está no meu Face, você pode falar. Edivan, muito obrigado pela sua presença. Angélica Paixão, como sempre, marcando presença, beijo no coração aqui. Teve uma gente que passou e eu acabei não vendo o nome. Deixa eu ver se eu consigo. Andréia, mais uma vez. Adriana está aqui. Henrique Tavares acabou também passando por aqui. Gelton Cruz, que está agora no Canadá. Olha, no Canadá ouvindo a gente. Júnior Couto, que eu chamo de Juninho, meu amigo, meu irmão. Henrique, mais uma vez. Né? Já falei, pastor Luciano, meu forte abraço pela sua presença sempre. Obrigado sempre por cada um de vocês, tá? Obrigado pela presença, pelo carinho, pela amizade sempre. Nós somos muito mais fortes do que isso. Então, eu quero encerrar por aqui a nossa live de hoje. Eu vou decidir. Possivelmente eu não vá resistir e queira estar com vocês amanhã, também aqui no Face, amanhã, pela manhã, para a gente estar conversando um pouco sobre a paixão de Cristo, ampliando esse momento de reflexão. Se você participou hoje e você gostou, você pode estar indicando para os seus amigos, colegas, para assistir esse vídeo aí no Face. E se você quiser, amanhã podemos estar juntos aqui novamente nesse momento de grande celebração. Eu digo de novo, novamente, redundância, porque eu quero que você esteja aqui comigo. Então, um abraço a todos, um abraço a todas. Ana Lígia, muito abraço para cada um de vocês, um abraço virtual. E desde já, eu quero desejar uma feliz celebração da Paixão de Cristo para aqueles que acreditam. Para aqueles que não acreditam, eu queria só encerrar falando. Mesmo quem não acredita, de algum modo é afetado, porque toda a nossa rotina acaba sendo marcada por esse momento. Então, meu respeito aos ateus, né, meu respeito às pessoas que não acreditam e que estão participando dessa live, mas que entendem o que eu estou falando. Porque vale ressaltar, as maiores violências nesse mundo, nessa sociedade, de intolerância religiosa, muitas vezes, não são praticadas por ateus. São praticadas por aqueles que acreditam, especialmente por aqueles que ignoram que a paixão de Cristo toma sobre si as dores das minorias. Um forte abraço e fiquem com Deus.